E aí, pessoal, videozinho rápido aqui, uma atualização para vocês. Eu acho que existe uma grande chance de que a Azul consiga o êxito na apresentação dos relatórios, embora que o resultado financeiro que saiu recentemente não é auditável, não foi auditado corretamente, né? Mas ele já é um resultado, não é nem positivo nem negativo. Eu acho que ele está mais para positivo, embora a mídia em geral, ou os fóruns, enfim, os canais de investimento não tenham colocado como algo realmente muito bom. Mas o EBITDA ajustado está ok, e o faturamento está ok, e então, dentro dos dados que foram apresentados, está razoável. Eu acho que, como anteriormente já falei em outro vídeo, existe uma grande possibilidade de que a Azul saia da recuperação judicial em meados de até março, ou no máximo até maio de 2026. E trabalhando exatamente sobre essa perspectiva, eu comprei mais um lotezinho de opções ali, na casa dos 10 centavos. E, bom, eu vou comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque como eu disse, né, hoje não está sobrando dinheiro, e eu não quero ficar botando muito dinheiro em algo que existe a possibilidade de falência. Existe uma possibilidade de que vá ao pó as opções, ou seja, desvalorizem totalmente. Mas o tempo é favorável nesse quesito, porque as opções que estão sendo compradas são de 2027, então eu tenho um lastro aí de 1 ano e 3 a 4 meses junto. Então isso tem, digamos assim, algo favorável, embora que a opção por si só não seja muito boa na passagem do tempo você comprar ela, é uma call, né? Call, eu chamo call, todo mundo diz call, eu digo call, eu brasileirei o negócio. E, então, na passagem do tempo, ela tende a valorizar muito. Existe uma possibilidade de valorização de 10.000%, 15 mil. Quando eu comprei a 5 centavos, hoje ela está 10, 15, ela estava com uma possibilidade de 15.000%. Aí eu pensei assim, não, peraí, então eu corro um risco de R$ 1.000 para 150 mil? Me parece um risco muito proporcional, porque R$ 1.000 hoje não favorece e não resolve a minha situação, eu preciso de mais que isso para resolver meus probleminhas e pagar as contas, então agora 150 mil ajuda, 150 mil, né? Então eu pensei assim, não, então vamos aos pouquinhos ir comprando aí, sem, digamos assim, botar muito o pé no barro e aos poucos vão fazendo. Porque o que eu espero? Eu espero que a ação consiga sair da recuperação judicial, e eu acho que saindo da recuperação judicial ela tem uma grande chance potencial aí de ação ir a R$ 5, assim, ó, pá! Eu acho que vai rápido, viu? E se ela conseguir reverter em algum momento o trimestre para lucro, e eu acho que a recuperação judicial favorece nisso, porque são os acordos com os credores, e o pior problema que ela tem na questão dos lançamentos contábeis dela é que sempre tem que ficar lançando os passivos, que são muitos, né, na questão de uma empresa aérea. Não gosto do setor, não gosto muito de vários outros aspectos de investir na empresa do setor, mas me parece favorável o risco-retorno obtido. Sabe aquela técnica de Pareto do 80-20? Colocar 20% do teu valor em risco para gerar 80% do resultado? Eu meio que inverti a questão do Pareto. Mais ou menos eu penso assim, eu comprei mais um lote então, só para avisar, e eu quero fazer mais um vídeo porque o meu objetivo é quando a pessoa vai escrever assim no YouTube Azul, vai escrever Azul, pá, vai aparecer meu vídeo. Porque só eu que tô falando sobre isso, eu não vejo ninguém falando, também posicionando isso, aquilo. Não, eu só vejo o pessoal falando, vai falir, não vai falir, não vai falir. Eu vejo só as pessoas falando isso, né? O que me fez a crer, o que me leva a crer que não vai falir, embora existem chances, eu trabalho com elas também, é que é o seguinte, ó, a Latam já entrou também no Chapter 11, o Chapter 11 é menos agressivo do que a recuperação judicial no Brasil, a taxa de juros está no topo, eu acho que ela vai baixar, o combustível tem baixado nos últimos tempos, de 2022 para cá tem baixado, então não existe uma menor pressão num dos maiores custos que ela tem, o custo da aeronave, embora tenha subido, seja atrelado a dólar, o dólar está caindo, e o faturamento da empresa é surreal, é um faturamento muito alto. Então assim, ó, o problema dela não é de faturar, o problema dela é de lucrar. A mesma coisa acontece na Magazine Luiza, né? Então assim, ela tem um grande faturamento, mas esse grande faturamento não é tão grande a ponto de que venha a onerar o lucro líquido. O que onera o lucro líquido são outros fatores, sejam eles de conseguir lotar ou não aeronave, enfim, são vários probleminhas que tem nas empresas aéreas nesse aspecto, e o grande custo que tem das aeronaves e dos financiamentos. Os financiamentos atrelados a dólar e com taxa de juros, enfim. Então, hoje eu trabalho com a ideia de que a taxa de juros vai cair para 12, e eu trabalho com a ideia de que o dólar vai para 5,20 ou 5. Isso vai gerar um grande favorecimento para a empresa, a ponto de que esse EBITDA ajustável aí vai se tornar um lucro mesmo. Eu acho que a gente está trabalhando aí com o trimestre da Azul, muito em breve vai bater 100 a 300 milhões de lucro líquido. Lucro líquido. Se isso acontecer, a cotação vai a 4, 5 por si só, tá? E sem sair do Chapter 11. E saindo do Chapter 11, eu acho que existe uma grande possibilidade. Eu trabalho com a ideia de que em final de 2026, metade de 2026,
a ação da Azul possa ir de 5 a 10. Então eu tenho essa ideia. A minha ideia, eu quero 10, mas eu pelo menos acho que de 5 a 10 ela vai. E também existe a possibilidade, por que não, embora seja matematicamente menor, eu tenho colocado tudo na IA para conseguir atrelar os dados, existe uma chance de 10 a 15% de que a ação vá a 15. Isso eu coloquei todos os dados possíveis, todas as variáveis possíveis. Peguei o exemplo da Latam. A Latam, quando entrou na recuperação judicial, ela valia 15 bilhões de dólares de mercado, foi a 1 bilhão e voltou a 15 bilhões 2 anos depois. Então vocês veem que existe essa grande volta, né, de valor. Então pensa se, em termos de cotação, trabalhando por cotação, a Azul conseguiria algo parecido. Eu acho que ela não é tão exitosa no sentido financeiro quanto a Latam, mas enfim, recuperação judicial é recuperação judicial. Se entrou, é porque não estava bem. E são efeitos da pandemia ainda, que foram gerados sobre as empresas. Então aqui na Azul a gente ainda está vendo um efeito da pandemia ocorrendo sobre ela. Então eu acho que não vai ocorrer de novo esse efeito, então a tendência é melhorar. E eu acho que isso vai gerar a possibilidade de a ação ir a 15. Então, pô, aí tu vê o troço tá R$1, a chance de ir a 15, existe uma certa proporção, né, meu? 1.500 de lucro da ação e 15 mil lucro da opção. Me parece razoável colocar uma quirela, colocar um pouquinho ali. Por favor, não seja burro, vai ali botar um monte de dinheiro. Não, né? Nem posso fazer esse tipo de recomendação. O que eu tô falando aqui é eu, de economista para economista, pessoa física para pessoa física, dizendo que eu vi uma possibilidade de ser um pouco vantajoso, que nem, por exemplo, a opção tá a 10 centavos. Então, se eu compro um lote de 1.000, dá R$100. R$100 que vira 7 mil, no meu entendimento, e no que eu estou esperando. Pô, R$100 vira 7 mil, faz sentido tu botar uns quinhentão ali, né? Faz sentido. Enfim, não é uma ação para ficar posicionada, eu entendo isso. Pena, né? É uma pena. Senão, seria interessante você comprar barato e depois ela tá bem alta. Porque tem um detalhe, ó. Quando a ação da Azul tá em R$15, ela tem uma volatilidade média sempre de 40%. Se você lança ela coberto, você vai estar lançando ela, digamos assim, dentro dos R$15, mais ou menos R$1. Mais ou menos R$1, certo? Hoje a ação tá R$1. Então é um tema para outro vídeo, tá? Mas já vou adiantando aqui. Tá, então tu compra R$1 e depois você vende coberto a R$1. Isso? Isso. Tá, então quer dizer que se eu botar R$10.000 hoje, quando eu vender coberto eu ganho R$10.000 lá? Sim. Pena que a empresa é meio instável, né? É questão de ser uma aérea, enfim e tal. A cotação dá muito zigue-zague e pode chegar a volatilidade média de 50% sem estar em crise. Mas então, você entende que R$10.000 hoje podem te dar R$10.000 de lucro por mês depois? É muito alto isso, né? Sim. Na Marco Polo eu tenho um exemplo clássico. Ela estava R$2, ela foi para 8 e hoje se você vender coberto, você pega 40 centavos numa venda coberta. Então a ação estava 2. Então quem comprou, digamos assim, R$200.000, comprou 100 mil ações. Quem comprou 100 mil ações e lança coberto hoje a 40 centavos, ganha 40 mil no mês. Tá, então significa que tu investiu R$200.000, 3, 4 anos depois, pode estar ganhando 40 mil no mês. Sacou? Além de ter o ganho de ação, não quero desfazer da ação só para pegar o ganho da ação e depois gastar em outro. Não, vou ficar vendendo coberto e tirar aquele gasto, aquele lucro, enfim, investimento. Então, olha que loucura, cara. Já parou pra pensar nisso? Que se tu botar 50 mil hoje, eu não tenho 50 mil pra botar, falando sinceramente, mas que botar 50 mil hoje na Azul pode te gerar 50 mil, se ela não falir, que agora eu não tô falando de opção, tô falando de ação, né, e a ação não vence, pode te gerar 50 mil de lucro por mês lá no futuro. Não é melhor a aposentadoria? Vamos supor assim, tu é pequenininho, 5 mil todo mês, que loucura, cara, 5 mil dá pra arriscar, né? Então, cara, é uma oportunidade. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Gostou do tema da Azul? Comenta aqui Azul, que eu vou entender que é relevante, e gravarei mais vídeos sobre isso. Essa estratégia agora me deu na cabeça agora. Eu já tinha pensado na Marco Polo, mas eu pensei na Azul. Cara, tu vê como às vezes o mercado tem muita loucura, assim, às vezes tu não percebe, cara. Tu não percebe, sabe? Tu não se toca disso. Então, mas é isso, pessoal. Comenta aqui. Azul, que eu vou gravar mais vídeos, vou entender que é relevante esse fato e fazer mais vídeos sobre. Então, no mais é isso. Valeu!